Será que eu estou pecando quando eu não defendo ou quando eu não me importo quando blasfemam com o nome de Deus? Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Rogers. Antes disso, não se esqueçam para a gente fortalecer a pregação do Evangelho, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. E vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Francisca Cardoso pediu oração pela família, para que Deus possa conceder saúde física e espiritual para ela e para a família. Possamos estar orando pela irmã Francisca. A irmã Maria da Conceição pediu oração pelas filhas e netos, e principalmente oração pela filha Priscila e pelo esposo, que eles se desviaram dos caminhos. Então possamos estar orando pelos filhos e netos da irmã Maria da Conceição. E a irmã Elita pediu oração pela vida espiritual e pela vida emocional. Possamos estar orando pela irmã Elita. Percebam que sempre é orações pedindo pela família, pedindo pela saúde física, saúde espiritual, emocional. Sempre esses mesmos pedidos são coisas que têm afetado muito as nossas vidas ultimamente. Então, possamos estar orando também por todos os nossos irmãos, que Deus conceda a vitória sobre todos esses tipos de problemas. Bom, então vamos lá, a pergunta do irmão Rogers. Ele perguntou no vídeo quando eu falei sobre a blasfêmia, né? Se eu estou blasfemando com Deus. E ele perguntou se... A pergunta foi exatamente o seguinte: se um terceiro blasfemar o nome de Deus e eu não defendê-lo ou não me importar, também estou blasfemando? Deu uma resposta rápida para ele nos comentários, que já distinguindo, né? Não defender e não me importar são coisas distintas. O não me importar é uma coisa bem preocupante, porque quando eu não me importo com aquilo que dizem de Deus, com aquilo que fazem com o nome de Deus, eu automaticamente não estou me incomodando com o pecado. E quando eu não me incomodo com o pecado, é uma coisa extremamente preocupante, porque eu já estou muito próximo a pecar também, naquele sentido. Uma coisa para a gente fazer uma comparação. Se alguém falar mal do seu pai, da sua mãe, de um filho, aquilo vai, por mais que você não tenha uma reação no momento, aquilo vai te incomodar. E é exatamente a mesma coisa com o nome de Deus. Então não me importar é uma coisa extremamente preocupante. Agora, com relação a não defender, também deu uma resposta com relação a isso, que tem os momentos oportunos de você fazer isso. Você vai depender do ambiente, você vai depender de quantas pessoas você está, se você é o único cristão ali sozinho. Tem várias coisas que você deve levar e pesar em conta. As pessoas que estão ali são pessoas próximas, são pessoas que você não conhece. Tem vários fatores que você deve levar em conta, mas eu vou trazer alguns textos aqui para ajudar a gente a refletir com relação às nossas companhias, porque se estamos andando com companhias que nos afastam de Deus, tendemos a nos afastar de Deus também. Aquele ditado popular: diga-me com quem andas que eu te direi quem és, é muito inspirado na própria palavra de Deus. Então vamos lá abrir a nossa Bíblia, Salmo capítulo 1, Salmo 1, Salmo não tem capítulo, então é Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se você está lá numa roda de amigos, onde todo mundo está escarnecendo, blasfemando e brincando com o nome de Deus, então você não é bem-aventurado. Inclusive, você está andando em caminhos errados, porque logo mais você tende a se tornar um daqueles. Óbvio, se você não sabe, se as coisas acontecem de repente, a sua atitude é diferente. Mas se você já sabe que aquelas pessoas são sempre assim, sempre agem daquele jeito, e você continua ali, você tende a ir pelo caminho delas. Vamos lá, Provérbios 13, verso 20. Provérbios 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, novamente, se eu estou andando com pessoas que glorificam a Deus, que buscam se aproximar de Deus, que têm estudado a palavra, que têm buscado a comunhão diária, eu tendo a fazer isso também. E se eu ando com os insensatos,
com aqueles que não querem, com aqueles que se afastam, com aqueles que não têm um desejo, com aqueles que não querem conhecer, com aqueles que já rejeitaram, eu tendo a ir pelos mesmos caminhos. E último texto, Provérbios 26, verso 18 e 19. Provérbios 26, 18 e 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Isso é interessante porque quando o irmão Rogers me perguntou sobre isso, eu dei um exemplo que estava acontecendo muito um tempo atrás e que eu presenciei. Muitas pessoas que eu conhecia estavam compartilhando aqueles desenhos de Deus criando o mundo e Deus está lá com os potinhos misturando um monte de coisa, aí Deus coloca alguma coisa de errado, uma ignorância, aí Deus colocando demais para formar uma pessoa. E isso é um tipo de blasfêmia. A pessoa, quando ela não conhece, tudo bem, mas quando a pessoa conhece, pessoas cristãs compartilhando aquilo, a Bíblia diz aqui, verso 18, é como um louco que lança fogo, flechas e morte. Você está agindo como um louco, você está influenciando as pessoas negativamente. Quando o povo cristão faz as coisas erradas com relação ao nome de Deus, isso vai impactar ao redor dele, em todas as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem. E eu comentei com o irmão Rogers, que pessoas próximas a mim compartilharam aquilo e no momento oportuno eu conversei com elas. Não pela internet, para deixar aquilo público, mas pessoalmente. Cheguei e falei, não pode fazer isso por causa disso, disso e disso. E a pessoa entendeu e aceitou e não fez mais. E teve outras pessoas que não. Eu não acho que eu não cheguei a comentar isso com ele lá. Teve pessoas que simplesmente ignoraram, besteira isso. Pessoas que não queriam a Deus, que não buscavam a Deus. Mas que eu conhecia, estava entrando para a igreja ainda nessa época. Eu não lembro nem se eu era batizado ainda. Então, mas você já viu que tem pessoas que, inclusive algumas dessas pessoas já não fazem mais parte do meu convívio. Já se afastaram, porque ideias diferentes, pensamentos diferentes, vontades diferentes, um Deus diferente. E isso acaba afastando. Pessoas que buscam a Deus, pessoas que querem a Deus, elas se aproximam de Deus, elas buscam a Deus. E quando você aconselha ela, mostrando que algo está errado, que ela está cometendo um erro, ela vai ouvir e vai corrigir. E outras pessoas não. Então, voltando à pergunta, posso eu pecar por não me importar? Sim, você já está quase no meio da imundícia, se você não se importa. Agora, se você não defender, para você não defender, você tem que analisar alguns pontos. Momento certo, lugar certo, as palavras corretas, porque inclusive a forma como você defende, como você vai colocar essa exposição a Deus, com essa defesa, você pode afastar a pessoa de Deus se ela não compreender aquilo que você está falando. Então você tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter sabedoria. Tudo isso pedindo oração, orientação de Deus para que você sempre haja em busca de levar o nome de Deus, de aproximar aquela pessoa de Deus, principalmente se ela não conhece. Se ela conhece, aí a conversa é diferente. Se ela conhece e faz errado, aí as palavras são diferentes, os conselhos são diferentes, mas também buscando aproximar aquela pessoa da palavra de Deus, que ela se arrependa, que ela perceba o erro que está cometendo, porque todos nós tendemos a cometer erros, todos nós tendemos a cair, todos nós tendemos a falhar, e apenas a nossa comunhão diária, orientação de Deus, que vai nos aproximar de Deus. E quando nós falhamos em um ponto desse, nós tendemos a cometer alguns erros, e muitas vezes Deus envia pessoas próximas a nós para enviar a correção, e muitas vezes nós podemos ser essas pessoas próximas a levar a correção a alguém. Então possamos estar orando a Deus
nos aproximando de Deus, possamos estar sempre tendo a nossa comunhão diária. Quem não tem o aplicativo, recomendo baixar, o link está na descrição. Sempre tem meditação nova todos os dias, a gente tem as reflexões, sermonetes, testemunhos, sempre temos algum conteúdo novo durante os dias para que nos aproximemos de Deus cada vez mais, para que Deus possa transformar a nossa vida e que nós transformemos a vida das pessoas ao nosso redor. Porque se eu não faço diferença nas pessoas ao meu redor, nas pessoas à minha volta, se ninguém percebe que tem algo de diferente, que Deus está atuando na minha vida, é sinal que eu não estou de fato tendo comunhão com Deus. O nosso princípio, a nossa ideia tem que sempre ser levar a Cristo, porque muitas vezes as pessoas que estão blasfemando, elas não conhecem, muitas vezes. Algumas sim, mas a maioria não. Às vezes ela está fazendo como se fosse uma brincadeira mesmo. Mas quando a gente vai ver a brincadeira, imputar a Deus como um erro, como falho, isso é um pecado gravíssimo. Bom, espero ter respondido a pergunta do irmão Roger, espero que possa ter ajudado outros irmãos também. Se você ficou com alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Se você tem algum pedido de oração, também deixa nos comentários, a gente vai estar orando. Convido agora os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra, podemos estudar e podemos entender a Tua vontade, Senhor amado. Pai querido, te pedimos a Tua direção sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor, testemunhar a todos ao nosso redor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.